preto? Ah, não, preto. Tô certo.
preciosos irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez agradecidos a Deus de verdade por tudo que Ele tem nos concedido. Um grande privilégio sempre na nossa vida e hoje mais esse privilégio de estarmos reunidos diante da Sua palavra juntamente convosco para adorar ao Senhor nosso Deus. Nós estamos felizes porque estamos ouvindo uma mensagem tão boa, tão maravilhosa, a qual Deus tem nos enviado nesta era que estamos vendo. Uma mensagem que restaura, que liberta, que nos posiciona, que nos dá condições para nós estarmos realmente nos preparando para o arrebatamento, tá bom? Nós ontem paramos no parágrafo que é 90, né, 89 por aí, e hoje nós vamos dar sequência mais um pouco, e eu gostaria de terminar hoje, mas vamos ver se vai dar, né? Eu tenho bastante anotações aqui, não sei se vou poder falar tudo, porque tem muita coisa para falar aqui, e o Espírito Santo vai trazendo mais ainda para nós, mas nós vamos, sem perda de tempo, ler a escritura de ontem, tá? Que é Daniel capítulo 12, apenas o verso de número 1, né? Daniel capítulo 12, verso 1 somente, e nós cremos que Deus vai nos ajudar como sempre, tá bom? Deus abençoe Daniel capítulo 12, verso 1 somente. Amém. Graças a Deus. Amados preciosos irmãos, essa mesma escritura que nós lemos ontem diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém? Santo Deus, abençoe sua palavra infalível em nossos corações, pois te pedimos com poder e graça que o Senhor tem através da sua palavra para aceitar a nossa adoração nesta noite. No nome de Jesus Cristo, abençoe a mim, todos os nossos ouvintes, todos que nos acompanham, que sejam abençoados por ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós entendemos que essa mensagem que nós estamos ouvindo é intitulada O Princípio e o Fim da Dispensação Gentia. Vocês sabem que Deus tem vindo através de Jesus pregando para os judeus, e os judeus o rejeitaram, e através do martírio, né, da cruz, através do castigo de Roma, ele foi até levado à cruz. Mas nós agradecemos a Deus porque Deus cegou a Israel por causa de nós, né? E conforme está prometido, Apocalipse capítulo 10, verso 7, que diz: nos dias da voz do sétimo anjo, todos os segredos de Deus seriam revelados. Amém? E um dos segredos de Deus é isso. Paulo falando, diz assim: não quero que ignoreis esse segredo. Segredo é um mistério, né? Esquecido, né? Falando sobre essa cegueira de Israel por causa de nós. A igreja de Deus sendo restaurada. Amém? Agora Deus está fazendo isso, né? Mas o profeta faz menção aqui de alguns insetos que entraram durante as eras, mas esse espírito já veio lá de trás. Se nós formos para Joel, capítulo 1, nós entendemos assim a partir do verso 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciões, escutai todos os moradores da terra. Veja só que maravilha, escutai isto em vossos dias, né? Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Verso 3, fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. Verso 4, o que ficou da locusta comeu gafanhoto,
O que ficou do gafanhoto comeu a locusta, né? Vamos melhor aqui. O que ficou da lagarta ou comeu o gafanhoto? O que ficou do gafanhoto ou comeu a locusta? E o que ficou da locusta ou comeu o pulgão? Nós entendemos, meus amados irmãos, que desde o Velho Testamento, Satanás sempre vinha trabalhando, né, atrapalhando aí o programa de Deus, e o profeta encontrava colocado esses espíritos, esses insetos que, na verdade, no natural para tipificar o espiritual. Todo crente em Deus sabe que o natural tipifica o espiritual, né? Então nós entendemos que esses 4 insetos estavam lá no Velho Testamento, durante todas as nações, vivendo e fazendo qualquer tipo de coisa lá. Mas nós vindo agora, isso lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, nós encontramos também que esses mesmos 4 insetos, esse mesmo 4 espíritos, está trabalhando de uma forma diferente, né? Se você tomar aí, por exemplo, Apocalipse capítulo 6, vemos cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Isso trabalhando também no dispensar do programa de Deus, caminhando disfarçado dentro da igreja de Deus. Veja só. E logo temos também, né, nicolaísmo, jezabelismo, balanismo, formando então o denominacionalismo, porque o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, os 3 misturados, da cor do amarelo, que é a cor da morte, que é a cor da denominação. O profeta diz que o amarelo significa morte. Então, temos aí nicolaísmo, jezabelismo, balanismo e denominacionalismo trabalhando aí dentro também das 7 eras da igreja. Mas para combater esse espírito do anticristo, esse espírito caprino, esse espírito maligno, Deus também, por sua graça e misericórdia, ele levantou o seu poder também, que foi o leão, o boi, o homem e uma águia voando. Apocalipse capítulo 4, versos de 1 a 7, vamos ler aqui, para que nós possamos entender. Vamos desde o começo do 4 aqui. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que coisa, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, porque depois que passou o desenrolar do capítulo 2 e o 3 das eras da igreja, aí João já estava no Espírito, a Bíblia diz, sobe aqui, mostrarei as coisas depois dessa, depois das eras, antes de acontecer, e começou então a mostrar para João, né? Ouvira falar comigo e disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado, não 2, 3, 4, um assentado sobre o trono, aleluia, né? Um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe, a sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Verso 4. E ao redor do templo havia 24 tronos, e havia assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos brancos, e tinha sobre as suas cabeças coroa de ouro. O profeta diz que esses 24 anciões são os 12 apóstolos e os 12 profetas, né? E do trono saem relâmpagos e trovões e vozes, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Amém? Glória a Deus. Verso 6, e havia diante do trono um com um mar de vidro, e semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Amém? Verso 7, o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Nós vemos esse 4 poder de Deus trabalhando durante também as 7 eras da igreja, né? Quando saiu o espírito nicolaítas, que foi até a primeira, até a terceira era, veja bem, nós encontramos o leão da tribo Judá, para combater esse espírito, né? Logo nós vemos também aí na 4ª era, na era de Tiatira, o domínio da mulher, o domínio do catolicismo, logo que os cristãos morriam, mataram aos milhões, e nós sabemos que então tinha ali um animal de sacrifício, que era um bezerro, né? Veja só, mas na 5ª e 6ª era, que era a era das trevas, quando levantou Martinho Lutero,
também nós sabemos que estava ali o homem de Deus. E ali estava o poder de Deus no animal com cara de homem, na quinta e sexta era. Amém? Mas nós encontramos isso durante esse tempo. Satanás uniu as suas forças também e trouxe o cavalo baio para o cavalo da morte, né? Mas Deus agora também tem trazido o seu poder supremo, que é uma águia voando, que não é uma águia enjaulada, presa pelas pernas, não, é uma águia que está livre, e simbolizando também os filhos de Deus, e um profeta de Deus nessa era, que está voando nas alturas, que quanto mais uma águia voa, mais ela enxerga. Quanto mais longe, ela consegue enxergar um ratinho, atravessar um pequeno lugarzinho lá na terra, ela consegue enxergar. E assim é a águia de Deus também. Agora, vendo como Deus trata de uma maneira especial. Mas vemos também, irmãos, que Deus sempre teve a proteção. Deus sempre protegeu, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas e João protege também o livro dos Atos dos Apóstolos. Amém? E mesmo o Velho Testamento, poderia tomar aqui uma escola bíblica, trazer uma lousa aqui, quadro negro, explicar isso mais claro para vocês. Mas aí temos uma mensagem, nós vamos também com a mensagem vendo isso. Mas nós entendemos também, quando o tabernáculo estava lá, e que o juntamento das 12 tribos de Israel formando um grupo de 4, né? 3 tribos, né? Em cada 3 tribos, 4, norte, sul, leste e oeste. Cada 3 tribos juntavam um canto. Então, para o inimigo passar por aí, tinha que passar por um lado. E não era fácil, tinha muitos soldados. Se ele pudesse escolher outro campo, norte, sul, leste, qualquer desses lados, ele tinha dificuldade, porque Deus tinha todo o seu exército ali rodeado, protegendo a palavra, protegendo o tabernáculo, amém? E Deus tem feito isso para a noiva agora também. Mas quando Deus termina isso conosco, cumprindo isto com os gentios, que agora ele voltará para os judeus, Apocalipse 11:3, na pessoa de Moisés e Elias, 2 profetas que virão e pregará ali em 1260 dias, 3 anos e meio, ou 42 meses, que somando no calendário, calendário judeu, de 30 dias certinho no mês, né, dá 360 dias. Porque o profeta diz numa mensagem, a 70 semana de Daniel, falando sobre isso, há 3 tipos de calendário, né? O juliano, que é o astronômico, que é de 365 dias, um quarto de dia. Aí tem o romano, que nós somos dominados por ele, 365 dias. Acho que em 4 ou 6 anos aí tem um ano bissexto. Mas o calendário que Deus vai é o calendário dos judeus, que é 360 dias certinho no ano, dividindo os meses de 30 dias certinho. Amém? Aí diz assim a Escritura, né? Que deu o poder para a besta continuar por 42 meses. 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, só a mesma coisa, se dividiram certinho o dia de 30, dia no mês certinho, tá bom? Mas esperamos que Deus possa nos ajudar. Então, Moisés e Elias vai pregar para eles lá. E a mensagem de Moisés e Elias selará 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Vocês sabem que desde o nascimento dos filhos de Jacó, 2 durante a Bíblia, do decorrer da palavra, foi entregue aos ídolos, que foi o tio e o sobrinho, foi Dan e Efraim, 2 da nação de Israel. Mas Apocalipse capítulo 7, nós vemos que 2 teve que preencher a lacuna, porque Deus trabalha numa perfeição, Deus concretiza a obra dele para chegar no desfecho final. Então, para Deus abençoar Israel, para tirar os 144 mil, como essas 2 tribos tinham faltado, precisou preencher essa lacuna. Lá em Apocalipse 7, nós vamos ver a completa, então, essas 2 tribos que entrou lá para fechar a casa, então, para que Deus possa tirar 144 mil, 12 mil de cada tribo, tá bom? Deus abençoe, o profeta vai continuar falando para nós aqui, vamos ouvir, vamos ver se nós conseguimos terminar, se não deve terminar também, podemos ser outro dia, tá bom? Deus abençoe, espero que o Espírito Santo ajude cada irmão, cada irmã nesta noite, né? É muito gostosa essa mensagem, se nós parássemos para ouvir o que Deus está dizendo para nós não seríamos tão indoutos, e seriam jogados de um lado para o outro, assim como o povo está hoje, atrás de doutrinas, atrás de movimento, atrás de grandes coisas eclesiásticas, né? De grandes igrejas. O que nós temos que ter é a palavra de Deus, revelada, mesmo que seja minoria, mas esteja certo com a palavra de Deus, creia no assim do Senhor, aceita a palavra de Deus e viva por ela, e venha o que acontecer, né? Vem o que vier, aconteça o que acontecer, você está seguro, porque você está na linha do dever, você está dentro da palavra de Deus. Aí você pode dizer, como diz o apóstolo Paulo, agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, né? Que ele havia açoitado, sofrido,
né, passado tantas tribulações por causa do nome de Cristo. Mas hoje nós temos, não é cicatriz de denominação, nós temos o escárnio que o Evangelho, as pessoas costumam lançar sobre o Evangelho. E para o cristão isso não é nenhum peso, né? Quanto mais sofrimento é sinal que Deus está trabalhando ali, aperfeiçoando a sua igreja. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude a entender o programa de Deus nesta hora, tá bom? Que o Espírito Santo possa revelar para você e dar descanso na tua vida, na tua alma, em tudo que você for fazer. Vamos então ouvir mais um pouco. Deus abençoe. Eu assisti um filme profético rodado de lá, e eles estão recolhendo aqueles judeus aos milhares pelos aviões. E assim por diante. As revistas Look e Life têm publicado isso, milhares de judeus retornando. Eles perguntaram, disseram, por que vocês estão retornando? Os jovens deles estavam levando em suas costas pessoas aleijadas, velhas. Disseram, vocês estão voltando para a terra natal para morrer? Disseram, não, estamos voltando para ver o Messias. Jesus disse, quando virdes a figueira com rebentos e todas as árvores com rebentos, sabeis que o tempo está próximo, ou a primavera está próxima, o verão. Assim que quando virdes estas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, a vossa redenção está próxima. Hoje à noite, enquanto este mundo está corroído pelo comunismo, eu estava falando com um homem há algum tempo atrás sobre uma das melhores autoridades, eu creio, que eu saiba, e quando ele falou coisas concernentes a essa nação e ao comunismo, isso estremeceria você até ficar de joelho, correto como está corroído. Não existe mais nada sólido, nem mesmo em nosso próprio país, dificilmente. Há somente uma coisa sólida que eu sei que permanecerá, é a rocha, Jesus Cristo. Nós recebemos um reino que não pode ser movido. E neste dia, quando tudo mais está desmoronando, nós temos um fundamento sólido, o Senhor Jesus Cristo. Venham a isso, amigos. É um refúgio no tempo de tempestade. Que coisa maravilhosa! Ele viu tudo isso acontecendo. Nós vemos os judeus agora. A Bíblia disse que Jerusalém floresceria como uma rosa. E como eles têm irrigado aquela terra. E eles também, o profeta falou e disse, naquele dia que a água viria do norte. Não havia água ali então, nem nascentes de água ali então. Porém, nos últimos anos, surgiu um poço jorrante e está irrigando os vales. E sua irrigação é um dos maiores pontos de agricultura pela sua extensão do mundo. E todas estas grandes substâncias químicas vêm no mar morto. Há suficientes substâncias químicas no fundo dele que toda a riqueza do mundo não poderia comprar. As substâncias químicas, urânio e tudo mais, bem no fundo do mar morto, que agora pertence a Israel. Figueira dando seus rebentos. Não somente isso, porém, as outras árvores estão dando seus rebentos. Os comunistas estão dando os seus rebentos. O anticristo está dando os seus rebentos. E a igreja de Deus está dando os seus rebentos. Ela está florescendo em seu poder novamente. A lagarta comeu parte dela, o gafanhoto comeu parte dela, a locusta comeu parte dela, o pulgão comeu parte dela. Porém, Deus disse, ela viverá novamente. Ela está dando os seus rebentos agora. As árvores estão dando os seus rebentos. Daniel previu isto e regozijou. Agora, nesse tempo, ele disse, e naquele tempo, o capítulo 12, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro.
Oh, que coisa! Vocês não estão alegres dos seus nomes estarem nesse seu livro? Quando ele, Daniel, aqui ouviu, veio ao ancião de dias, cujo cabelo era branco como a neve, e ele abriu os livros. E eles foram julgados, todo homem, pelos livros. O grande trono branco do juízo. Agora, deu-se a Daniel esta segurança, e no fim da dispensação de dia, quando você for para casa e amanhã, leia o capítulo 11. Você pode ver como o rei do norte está vindo, o qual não é nada menos que a Rússia, vindo para pressionar contra ele como um remoinho. E a grande batalha do Armagedon será travada bem ali perto dos portais de Jerusalém. Note, gosto muito disso. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida do Cordeiro. Miguel, o grande príncipe, se levantará pelo quê? Pelo teu povo. Muito bem. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Quando? Quando estes períodos de tempo cederem, e uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Simplesmente tão seguro quanto há uma vida eterna, há um afastamento eterno. Isso é determinado através de como você trata Jesus Cristo em sua vida. Se você o ama e nasce de novo e recebe o seu Espírito, você tem vida eterna. Se você não tem vida eterna. Se seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, você tem vida imortal. Se não está escrito ali, você não será reconhecido. O que é? Todas aquelas profecias estão cumpridas. Tudo exatamente até este tempo. A cabeça de ouro passou, como Daniel disse que passaria, o reino babilônico. Sucedendo isso, ele disse que haveria os medos e os persas. Eles sucederam o reino babilônico. E eles perderam para quem? Os gregos, Alexandre o Grande. E eles perderam para o quê? Os romanos. E os romanos se dividiram para todo o mundo, a Roma oriental e ocidental, as duas pernas. E ele disse, ferro e barro estavam nos dedos, os 10 dedos, os 10 reinos. E ele disse que não se misturariam e se casariam entre si, romanismo e protestantismo. E naquele dia, quando esta coisa existir, então a pedra foi cortada da montanha sem mãos e rolou, e esmiuçou a coisa. E isso tomou o lugar da imagem. Desse modo, meus irmãos, nós estamos tendo angústias hoje à noite. Guerras, rumores de guerras, terremotos em diversos lugares, perplexidade do tempo, sofrimento entre as nações. Eu há pouco voltei do exterior e não vi uma nação que não esteja tremendo de medo. Eles não sabem o que vai acontecer a seguir. Porém, como estamos agradecidos hoje à noite por sabermos o que vai acontecer a seguir, o Senhor Jesus Cristo virá a segunda vez em glória e majestade, e cada homem ou mulher que for encontrado escrito no livro da vida do Cordeiro ressuscitará com seus entes queridos para encontrar ao Senhor no ar. Oh, que coisa maravilhosa! Essa é a razão por que nós dizemos: em nada pomos nossa fé senão na graça de Jesus. Ao vir cercar-nos a tentação, é Cristo a nossa salvação. E naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe. Miguel era Cristo, naturalmente, o qual lutou as guerras angelicais do céu com o diabo. Satanás e Miguel lutaram juntos, ou lutaram um contra o outro, melhor dizendo. E agora, e naquele tempo, ele disse: tantos quantos forem encontrados escritos no livro foram libertados. E aqueles que têm feito justiça, observe isso. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e como os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas sempre
Eu vejo isso às vezes e penso, irmãos, eu saio pela manhã, eu gosto muito de levantar cedo. Vocês não gostam de levantar cedo? Eu me lembro quando os irmãos e eu estávamos nas montanhas de madrugada, por volta das 4 horas, nós nos levantávamos, olhávamos pairando lá, e lá estava a estrela da alva. Fica bem escuro pouco antes do romper do dia. Nós vemos as trevas se avolumando agora. O que é isso? É a luz pressionando contra as trevas. Uma tem que desaparecer. Toda criatura rastejante que é ativa durante a noite, quando aquele sol surge, elas vão para o abrigo quando a luz brilha. Noite e escuridão, noite e luz não podem existir no mesmo edifício. Ou é escuridão ou luz. E a luz é muito mais poderosa do que as trevas. Assim é Cristo, muito mais poderoso do que todos os inimigos do mundo. Agora, os cientistas nos ensinam que à medida que a luz começa a vir, ela condensa as trevas. E as trevas reúnem toda a sua hoste para lutar contra a luz. Porém, a luz prevalece e avança. A Bíblia disse nos últimos dias que Satanás viria como um leão rugindo. Ele está reunindo todos os seus inimigos, todos os seus amigos, nossos inimigos, e está congregando-os, culminando sobre uma grande cabeça, a marca da besta, nos círculos eclesiásticos, a confederação de igrejas. Todos se unindo e tornando-se uma grande organização igual ao catolicismo. Os impérios do mundo estão se unindo e formando uma grande cabeça lá nos círculos políticos, chamado comunismo. E a luz de Deus está continuando firme. O que está acontecendo ao mesmo tempo para causar isso? A igreja cristã, a igreja do Deus vivo, está sendo ungida. O poder está vindo até ela. Ela está recebendo o Espírito Santo. No ano passado, nos círculos do Evangelho Pleno, houve 1.500.000 conversões, a maior que já abrangeu a terra por anos após anos. Nós não estamos mais em um beco, nós estamos em um bulevar de aleluia. Nós não estamos mais no depósito. 1.500.000 conversões na categoria do Evangelho Pleno no ano passado. Ultrapassou o catolicismo e tudo mais. Oh, que coisa! O que é isso? A luz está se juntando. Grandes cultos de cura têm se espalhado pelo globo. Aleluia! Lá em Formosa, campanhas de cura estão se dando. Lá no Japão, campanhas de cura estão se dando. Lá nas regiões geladas do norte, campanhas de cura estão se dando. Ao redor do mundo, campanhas de cura. Aleluia! Homens estão recebendo o Espírito Santo de todo lugar. Nós estamos no fim do tempo. O que isso está causando? Então o diabo diz, agora é minha vez. Ele está congregando suas forças. A confederação de igrejas está tentando parar isto, dizendo, eles não passam de um monte de matracas. Eles não têm nada de especial. É tudo fanatismo. Não há nada nessa coisa de operar no sobrenatural. Ao mesmo tempo, o cabeça da Americana Associação Médica escreveu um artigo no jornal e disse, ninguém tem direito de entrar numa sala de enfermos para ministrar as pessoas que não creiam no Deus Todo-Poderoso. Eu aceito como seu ajudador. O Arauto Cristão entrevistou médicos no mês passado. Deram declarações que eu mesmo não poderia escrever, se eu estivesse tentando me vangloriar disto. Que é isso? No meio de tudo, Deus fará os seus inimigos testificarem para a sua glória. Sim, Senhor. O médico disse, nós podemos somente dar assistência, porém Deus é o curador. Eu disse, aqueles grandes homens estão acabando de descobrir o que nós, bando de patetas, sabíamos o tempo todo. Isso é correto. Qualquer dia glorioso desses, você descobrirá que esse grupo de poder, que muda prostitutas em damas, e bêbados em cavalheiros e cristãos, é o mesmo poder que os tirará desta terra e os levará para o lar do rato, para a glória. Talvez seja tarde demais, talvez seja tarde demais para muitos.
aquele dia, Miguel se levantará pelo povo. Ele não se levantará pelas nações, ele se levantará pelo povo. E muitos daqueles que dormem no pó da terra, alguns ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Porém, aqueles que são sábios e tornam muitos a justiça, brilharão como as estrelas para sempre e sempre. Aleluia! Uma tenda e uma choupana para que deveria me preocupar, estão construindo um palácio para mim lá. Venha visitar-me algum dia. O que é isso? Eu saí e eu olhei para aquela grande estrela da alva ao começar a se mover além. O que a estrela da alva significa? A estrela da alva está somente refletindo a suprema luz do sol que está se aproximando. Está certo? A estrela da alva, a razão por ser tão brilhante, você sabe por que é? O sol está muito mais perto dela, está avançando, e a estrela da alva saúda a vinda do sol. Muito bem, estrelas da alva, é tempo de ir saudando a vida dele. Brilhem, estrelas da alva, levantem cedo. Ela diz, o filho logo estará aqui. Quando olhamos e vemos aquela estrela da alva, enquanto ele está brilhando no céu, significa que o sol brilhará muito logo. E quando nós vemos as estrelas da alva de Deus surgindo e brilhando para a glória da ressurreição de Jesus Cristo, amém, mostra que esse ser supremo está avançando. Aleluia. As luzes estão se juntando, porém a estrela da alva grita, esperem, não demora até a luz do dia chegar. Esperem, não demora até a luz do dia chegar. Continue esperando. Assim como a irmã Murphy e aqueles outros costumavam cantar, continue esperando, a luz do dia logo vem. Espere até que as estrelas da alva estão brilhando para o mundo agora, iluminando o mundo pouco antes da grande escuridão e do grande raio do céu, a vinda do Senhor. Ouçam bem agora. Agora ele disse, eu olhei para a estrela da alva e pensei, oh, estrela da alva. Eu olhei para baixo. Um dia, estando de pé ali, o irmão Woods e eu, ele tinha acabado de fazer uma fogueira. E nós íamos tomar um café da manhã. E eu virei e olhei para a estrela da alva. Fui até aqueles arbustos de cedro e o vento soprando pelos pinheiros. Eu parei ali, senti-me bem, respirando aquele bom e refrescante ar da manhã. E até que frio, bem frio. Se fosse até o riacho, apanhasse um balde d'água, ficava gelado antes de você ficar de pé. Estando lá de pé, levantando minhas mãos, lá naqueles pinheiros, eu olhei para a estrela da alva. Eu pensei, olha aqui, o que 45 anos tem feito para mim. Eu disse, olha aqui, estou ficando enrugado, minhas mãos estão ficando enrugadas, o cabelo caindo, perdendo os dentes. O que 45 anos tem feito para mim. Porém, eu disse, olhe além, aquela estrela da alva está simplesmente tão linda e brilhante quanto ela estava no dia que Deus assoprou em suas mãos e disse, brilhe. Então eu pensei nessa escritura e eu disse, porém Deus prometeu, se nós fôssemos sábios e tornássemos muitos à justiça, que nós brilharíamos mais do que as estrelas para sempre. Glória a Deus. Eu pensei, estrela da alva, você está brilhando agora, porém, espere até que nós cheguemos aí. Aleluia! Brilharemos mais do que as estrelas para sempre. Amém. Eu podia ouvir aquele vento descendo a colina, quase ao romper do dia, sussurrando através daqueles pinheiros, dizendo, há uma terra além do rio, que chamamos doce e eterna, e somente alcançaremos pela fé um abum de entrar a vê-los nesse lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Que grande coisa! Os entendidos a muitos ensinarão a justiça, e resplandecerão mais do que as estrelas para sempre e eternamente. Por isso, que diferença faz, de qualquer maneira? Para que é este pequeno espaço de tempo aqui, este pozinho de terra, verme invertebrado, pequeno corpo mortal que tem de corromper-se e voltar ao pó, e os vermes da carne o comerão.
Oh, que coisa! Deixe-me surgir com tudo que está em mim. Amém. E brilhar Glória a para Deus. a glória de Deus. Amém. Deixar todo embaraço para que o Espírito Santo possa transmitir seus poderes de glória Amém. através da pregação do Evangelho Aleluia. e da Glória a cura Deus. dos enfermos Amém. para vindicar Jesus Cristo Aleluia. ressuscitado dos mortos. Oh, que coisa! Amém. Amém. Sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo, pois muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Verdade. E eu, Daniel, contemplei e olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e um da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, Espírito Santo, que estava sobre as águas, povos e multidões. O Espírito Santo sobre as pessoas, aleluia, o Espírito Santo. Apocalipse 15:16 diz que a densidade e multidões. A água significa densidade e multidões de pessoas. E aqui está um em vinho branco, ele próprio acenando para cá e para lá sobre as águas, com suas mãos levantadas para os céus, chorando por aquele que vive para todo e sempre. Amém. Quando estas coisas acontecerem, não haverá mais demora. Aleluia! Glória a Deus. Não haverá mais É demora. verdade. Jurou isso quando nós vimos essas nações se rompendo e coisas acontecendo assim. O mistério de Deus já está cumprido. O que é o mistério de Deus? Deus em você, a esperança da glória, reluzindo o batismo do Espírito Santo. Então Amém. ele disse, quando estas coisas acontecerem, não haverá mais demora. Aleluia. Aqueles que conhecem o seu Deus, disse Daniel, nos últimos dias, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Porém, aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas nos últimos dias. Glória a Deus. Eles farão proeza. Amém. Oh, proezas de fé estão se manifestando ao redor do Aleluia. mundo Aleluia. hoje à noite, repetidamente, Amém. por Amém. todas as nações, grandes campanhas. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, o coxo anda. Pessoas de todos os caminhos da vida estão aceitando. Amém. Eles estão Glória a recebendo o Deus. Espírito Santo. Glória a Deus. Não somente o pobre e o mendigo, porém o milionário e tudo mais. Deus está tomando e colocando o seu manto sobre cada um, Aleluia. dando-lhes um convite para a ceia do Amém. casamento. Amém. E o grande sumo sacerdote, Melquisedeque, virá algum dia e nós tomaremos a comunhão novamente com Glória a ele Deus. no reino de Deus, qualquer desses grandes, gloriosos dias. Oh, eu estou tão feliz hoje à noite de estar no reino. Amém. Sim, Senhor. Algum grande dia, algum maravilhoso dia, não haverá mais demora. Amém. Veja, nós viemos à eternidade, nós éramos antes que houvesse o mundo. Você sabia disso? Deus fez o homem em sua própria imagem. Onde estavas tu? Ele disse a Jó, quando Jó pensou que tivesse sabedoria. Disse, onde estavas tu, quando eu fundava o mundo? Antes que eu o fundasse, quando os filhos de Deus cantavam juntos, e as estrelas da alva rejubilavam? As estrelas da alva rejubilavam. Aquelas estrelas brilhantes rejubilaram quando elas viram que um dia elas faziam uma habitação aqui na terra. E o rei Melquisedeque viria na justiça de Deus e daria sua vida para nos redimir a Deus de volta novamente. E agora estrelas brilhantes para sempre e eternamente. Onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Faze-nos saber onde elas estão ligadas nisto. Dize-me sobre o que estão fundadas. Dize, cinge os teus lombos. Eu quero falar contigo como homem. E Jó prostrou-se sobre o seu rosto como morto. Ele não pôde suportar isto. Deus estava ali. Aí está. Onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Este glorioso evangelho foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Atravessou as eras, está aqui hoje à noite. Amém. Está vindicado por Deus,
tem abrangido o mundo. Amém, Jesus. Tentaram apagar. Porém, tente apagar um fogo num dia ventoso e com madeira seca na floresta. Ora, não se consegue apagar. Quanto mais se luta contra ele, mais fôlego se dá a ele. Quanto mais fôlego se dá, mais ele queima. Amém. Essa é a única coisa. Nós costumávamos fazer uma pequena fogueira nas montanhas. Quando eu costumava tentar fazer uma fogueira, pegar fogo de madrugada, eu ia ali e jogava alguns gravetos nela. Começava a formar fumaça. Eu sei que, tão certo quanto há uma pequena fumaça, há fogo em algum lugar ali. A única coisa que eu tinha que fazer era tomar meu chapéu e começar a abanar. E finalmente pegava fogo. É disso que a igreja necessita. Aleluia. É de um outro abano impetuoso e veemente vento que caiu no dia de Pentecostes para guardá-la de volta à fé novamente para receber o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vinda em glória. Vejo sinais, maravilhas, coisas misteriosas acontecendo. Terremotos em diversos lugares, ondas gigantescas quebrando as encostas, exatamente como Jesus disse que faria. Os homens desfalecendo, temor. Quem vai lançar a primeira bomba de cobalto? O que acontecerá? Dentro de poucas horas o mundo todo será aniquilado. Ora, nós estaríamos na presença de Deus antes mesmo que ela caia no avião. Isso é correto. O que será? Não será nada. Porém, nós sairemos desse velho manto de carne. Aleluia. Nós veremos, ressuscitaremos e receberemos o prêmio eterno e ao atravessarmos o mar, Aleluia. Adeus, doce hora de oração. Aleluia. Estará tudo terminado e nós iremos para o lar. Deixaremos este velho corpo, trocá-lo-emos por uma coroa e um manto além, que Amém. não se desvanecerão. Nós nos tornaremos de velha a jovem, para vivermos para todo sempre e para passarmos em esplendor e imortalidade, para andarmos de um lado para o outro nas ruas da glória, na presença do Senhor Jesus Cristo, dizendo: glória a Deus nas Amém. alturas. Aleluia. Ele fez grandes coisas em nosso meio. Enquanto nós estamos na jornada hoje, com o poder de Deus vindicando tudo, Aleluia. vamos olhar em volta e ver onde estamos, ver a figueira dando os rebentos, ver as outras árvores dando os rebentos, ver as nações dando os rebentos, ver a igreja do Espírito Santo dando os rebentos, ver o Pentecostes que repetimos, Amém. Aleluia. os mesmos sinais e maravilhas. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos hoje à noite pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, pelo seu grande ser supremo, pela sua unção do Espírito Santo. Nós te agradecemos porque Ele está aqui agora, vivo, sempre vivo, fazendo intercessões, baseado em nossa confissão. Nós te agradecemos pelo seu poder de cura que nos apanhou como questões, Senhor, nos tirou do sepulcro, nos ressuscitou e renovou nossa força e nos deu poder para irmos brilhar aqui nessa escuridão. Nós te agradecemos por isto. Amém. Pai, nós rogamos que tu abençoes cada um que não é salvo. Abençoa todos os salvos. Concede, Pai. Cura todos os enfermos, recebe glória. Amém. Abençoa este pequeno tabernáculo, abençoa as pessoas, abençoa o irmão Nebo, o pastor, Amém. abençoa todos os diáconos, os Amém. administradores. Amém. Concede, Senhor, Glória. impõe tuas mãos curadoras sobre eles. Amém. E se o diabo vier e causar pequenas diferenças, Oh, cura, Deus. Senhor, rapidamente com o bálsamo de Gileade. Concede, Senhor, derrama o azeite da unção sobre eles. Faz os humildes de coração, Aleluia. afáveis de alma, Amém. que eles possam andar nas pegadas do Senhor Jesus. Amém. As coisas físicas acontecem com eles e tornam-se enfermos. Possa o anjo de Deus permanecer perto, Aleluia. aplicar o sangue Glória, de Jesus. glória. Concede, cura Amém. as Aleluia. enfermidades. Ajuda-me, Senhor, Amém. enquanto avanço para os campos. Glória a Essa Deus. grande necessidade. Que necessidade hoje? Milhões têm morrido. 144 mil pagãos morrem hoje sem conhecer a Cristo. Verdade. Ajuda-me, Deus amado. Amém. Abençoa todos nós juntos e algum dia ressuscita-nos desta terra. Aleluia. Amém, Senhor, Glória a Deus. para sentarmos contigo em teu trono, nos lugares celestiais além em Cristo Jesus. Concede, Pai, até aquele tempo, que a saúde Amém. e a força sejam nossas, pois nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado, irmãos.
Glória a Deus por tudo aí que Deus tem feito e está fazendo para conosco. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. Mais uma mensagem nós terminamos de ouvir. O princípio e o fim da dispensação gentia. Nós esperamos que realmente o Espírito Santo continue abrangendo vossos corações e também dando para você a necessidade mesmo de conhecer, o desejo fervente de ver a Deus manifestado em sua palavra, né? Nós estamos felizes porque ainda Deus está tratando conosco. Enquanto o sangue ainda está no propiciatório, o Cordeiro de Deus, aquele sangue que perdoa todos os nossos pecados, ainda está lá. E enquanto ele estiver lá, Deus ainda está chamando a sua noiva, a sua igreja. Mas assim que ele sair do trono, não terá mais misericórdia. Amém? Misericórdia termina quando o Cordeiro deixa a intercessão. Amém? Então, o resto o que depois? Só a tribulação, só as guerras, a guerra que está por vir e todas as coisas mais. Você está vendo o cumprimento de Mateus 24, né? Tantas coisas horrendas acontecendo. Isso vai dando de costume a pessoa nem duvidar. O mundo nem duvida dessas coisas, porque eles estão presos debaixo de uma atmosfera maligna, pesada, secada mesmo sobre eles, e eles não conseguem nem mesmo escapar disso. Mas para vós que temeis o meu nome, disse Jesus, nascerá o sol da justiça, né? E ele tem nascido agora no tempo da tarde, como está prometido, a vir a luz. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E nós sabemos que estamos neste alto caminho, conforme diz Isaías, né? Que até mesmo os loucos não errarão, os loucos por Cristo, pela palavra de Deus. Eu espero que o Espírito Santo continue falando em vossos corações e que Deus derrame as suas bênçãos em você. Nós queremos agradecer a Deus por esses irmãos que estão na conexão. Temos alguns nomes aqui, Tatiana Norberto, Vandex Santos, Mateus Jesus, Ingrid Carla Soares, Josiane Santos e Joacir Trindade, tá bom? Que o Espírito Santo vos recompense, que o Espírito Santo te dê gozo e alegria por ter feito ou estar anelando fazer uma decisão, por opinar, por estar 100% crendo na palavra do Senhor, amém? Nós fomos chamados não para entender tudo, mas nós fomos chamados para crer e obedecer e viver através disso, né? Mas sabendo essas coisas, como acabamos de ouvir, isso não nos salva. Aleluias! Conhecer os mistérios de Deus, mas realmente isso nos posiciona. Amém? Porque sabemos como Deus tem tratado, como Deus está tratando nessa hora final. E nós temos que vigiar o mover de Deus. Se você ler Mateus 24, Mateus 25, você vai encontrar que realmente Jesus dá muita advertência. Quando virdes que essas coisas começarem a acontecer, isso já está acontecendo, coisas horrendas aí, né? Como foi nos dias de Noé, o que é que tinha nos dias de Noé? Eles comiam, né? Casavam-se e davam casamento até o dia que Noé entrou na arca. Como foi nos dias de Ló? O que aconteceu nos dias de Ló? Né? Nos dias de Sodoma e Gomorra? Ló, o sodomismo tomou conta e agora está aí ficando notório, ninguém liga as coisas do jeito que está indo,
né? Ninguém está achando mais absurdo e até as leis aí estão dando proteção. Então nós sabemos que nós realmente, irmãos, temos que ver o cumprimento das Escrituras. Amém? Mas não deixe passar isso por alto. Examine a palavra de Deus, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de Jesus testificam, não é de uma denominação, não é da igreja, não é de um credo, não é de algo que o homem possa se estabelecer e achar que ele é o dono da verdade, mas a palavra de Deus que diz da vida eterna, tá bom? Deus os abençoe, Deus os ajude, como foi orado pelo profeta de Deus. Se tem alguém doente, creia na sua cura, tá bom? Creia na libertação, examine mais e mais os credos aos quais você vive e se viva para o Senhor Jesus. Quem tem esse imenso prazer, esta honra de nos cumprimentar, esse nosso irmão em Cristo, irmão Roberto, ministro aqui na cidade de Álvares Machado. Se você deseja nos fazer uma visita, o nosso endereço de culto está aqui na Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim de São Francisco, Álvares Machado. E as nossas reuniões são todas as terças, às quartas aqui pelo escritório, e quinta pelo tabernáculo também, né? A partir das 7h30, tanto terça como quinta às 7h30, né? E aos domingos também nós temos culto na igreja, e se você decidir nos fazer uma visita, é bem-vindo a adorar o Senhor conosco, no nome de Jesus Cristo, tá bem? Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, uma boa noite em nome de Jesus, e nós vamos nos despedir aqui com 1 ou 2 louvores, tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Deus, e amanhã, Deus permitindo, se nós estivermos no tabernáculo, porque aqui está chovendo muito aqui, fica meio ruim a localização para os irmãos, para o povo verem, mas talvez, se não for lá, estaremos aqui de novo a partir das 7h30 aqui do escritório mesmo, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tu és tão puro.